Todas, tipo, as matinês, no caso falando da matinê, a matinê da Broadway era bombada, da Overnight, da Toco, do Rhapsody, as domingueiras, né, incríveis. Então, voltando quando eu comecei a acompanhar, né, que o Luiz me contava, assim, quando eu cheguei em 90, em dezembro de 90, contando as histórias, igual estão conversando aqui, eles começaram, era itinerante, né, era equipe de som em clubes, né? Em clubes, então a Broadway, eles começaram, acho que a Broadway lá, não sei se foi em Atibaia, Apple, fizeram a Apple também. Então todo esse pessoal... Teve lá na Baixada também, não teve? Teve, o Luiz fez uma casa que ele tinha. Lá na Ilha Pochá. Você vê que o Luiz era também um visionário. Porque Apple, o que é Apple hoje? É monstro, né? É um monstro. Pô, ele, em vez de registrar a marca para tudo, pô. Ô, Luiz. Pô, agora nós estamos dividindo os dividendos. Aí. Nossa. Inclusive, Apple foi, contando a minha história, como eu cheguei até a Broadway, eu sou lá de Santos e tocava numa casa no Guarujá que chamava Footloose. Naquela época a gente não tinha videoclipe, naquela época de fitas telegênicas, essas coisas. Lá a gente não tinha esse recurso. Então, quando a gente queria fazer alguma festa especial, locava-se os telões e o pessoal que tinha as fitas. Aí a gente locou da Apple Produções, que inclusive existe até hoje. E numa dessas locações, o Peru veio tocando e o Gijo, que indicou eu pro Luiz. Na verdade, eu ia vir para tocar de segundinho, quando teve a reforma, que a Broadway teve aquela fase de cirquinho, né? Depois ela parou para reformar, que virou a que eu cheguei, que aí já tinha piscina e tudo. Então, nessa transição, eles estavam com o Beto Nini e quiseram dar uma mudada e fazer uma coisa mais pop, e eu tocava isso lá na praia. Então, o Peru veio tocando, e o Gijo, e me indicaram pro Luiz. Foi aí que eu consegui vir, aí fiz uma reunião e vim trabalhar na Broadway em dezembro de 1990. E, na verdade, eu vim para ser segundinho do Beto, para dar um apoio para ele, né? Claro. Mas aí, quando eu cheguei, aí ele acho que partiu para um outro caminho, né? Eles se resolveram, mas sem confusão nenhuma, tipo, tranquilo. E aí uma transição natural. Né? Transição natural, porque ele tinha mercado e tal, e acho que a Broadway, para ele, naquele momento, ele tinha que dar uma estacionada e seguir a carreira dele. Então, na verdade, eu fui contratado para trabalhar com ele, mas eu falo, infelizmente, que eu ia aprender muito com ele, muito mais do que eu já aprendi depois de ser profissional com o Beto, depois que a gente for fazer as festas, tocando com ele, e inclusive eu aprendo até hoje com o Beto Nini. Então, para mim... eu tinha que lembrar disso, porque infelizmente eu não consegui trabalhar com ele. Mas eu vim para tocar com o Beto e dali eu assumi, fiquei 20 anos na casa, até fechar e mudar a transição, que depois ele também fechou a Broadway e veio com um espaço de eventos, depois virou a Easy, né? Que aí depois até fechar. Então, a minha passagem pela... fechou? Fechou.